1950. No coração da Amazônia, onde o som do rádio era a única conexão com o mundo, o roubo de um simples aparelho foi o gatilho para um banho de sangue. A família Almeida não aceitou ser alvo de criminosos e decidiu transformar os igarapés de Manaus em uma trilha de corpos. 13 pessoas foram executadas em uma caçada humana impiedosa por causa de um objeto de metal e plástico. Prepare-se para descobrir como a fúria de um pai de família transformou uma cidade pacata em um cenário de guerra privada para recuperar um bem material. Mas antes de continuar, se inscreva e comente se você gostaria de mais histórias como esta. A Manaus daquele ano era uma cidade que pairava sobre a água, um mosaico febril de palafitas e casarões coloniais, envolta no cheiro persistente de umidade, látex e promessas quebradas. Era um lugar onde a lei era flexível como a borracha que sustentava sua economia, e a verdadeira autoridade não vinha do delegado, mas de quem controlava o fluxo da matéria-prima. Este era o reino de João Almeida, o patriarca. A Casa dos Almeida não era apenas uma residência flutuante. Era um quartel-general de madeira de lei, fincada na margem do Rio Negro, onde as águas escuras refletiam a força bruta e a riqueza adquirida pelo suor e, frequentemente, pelo cano de uma arma. João Almeida, um homem cujo rosto parecia esculpido na própria madeira escura da Amazônia, com olhos que prometiam mais chuva do que sol, construiu seu império sobre a extração e o transporte do látex. Ele e seus 5 filhos, Pedro, o calculista, Zeca, o pavio curto, e os trigêmeos, menos notáveis em inteligência, mas mais em ferocidade, garantiam que cada quilo de borracha chegasse ao porto sem desvios. O controle era total, e o controle dependia de uma coisa só: o medo. Na sala principal da fortaleza flutuante, em cima de um pequeno aparador colonial, jazia o objeto de discórdia: um rádio de pilha Philco, importado de Miami, um dos primeiros modelos a chegar em Manaus com bateria autônoma. Não era um bem de luxo comum. Era um farol. Em uma época em que a eletricidade era caprichosa e o silêncio da selva ensurdecedor, o rádio era a voz da civilidade, a prova tangível de que os Almeida estavam conectados ao futuro, acima do pântano e da miséria que beiravam suas palafitas. Era o símbolo máximo da invencibilidade do clã. Foi na noite de uma terça-feira abafada, sob a lua encoberta, que o incidente ocorreu. A umidade pesava no ar, prometendo uma tempestade que nunca vinha, apenas o calor pegajoso que sufocava a razão. 4 sombras, movendo-se com a familiaridade de quem vivia naquelas águas lamacentas, deslizaram em uma canoa silenciosa até o flutuante dos Almeida. Eles não eram ladrões comuns. Eram piranhas que decidiram morder o tubarão, movidos por uma mistura perigosa de desespero e atrevimento juvenil. A invasão foi um sussurro roubado, um ranger de madeira úmida contra o silêncio absoluto. Eles sabiam que os cofres de ferro maciço, onde o dinheiro do látex era guardado, ficavam no andar de cima, protegidos. Mas o objetivo não era o dinheiro, era o rádio. Aquele aparelho brilhante que tocava músicas de um mundo distante representava a arrogância que eles queriam derrubar. Quando Zeca Almeida, o mais jovem dos filhos, acordou com o som de uma porta de despensa sendo forçada, o sangue já estava frio em suas veias. Ele pegou o revólver .38 que dormia sob seu travesseiro e correu para a sala. Tarde demais. Os invasores já haviam desaparecido na escuridão do rio. Nada foi tocado, exceto o Philco. Apenas o rádio havia sumido, deixando para trás um vazio que era muito maior que o espaço físico que ele ocupava. O silêncio que se seguiu ao incidente era mais pesado que qualquer grito. Não houve luta, não houve disparos, o que tornava a afronta ainda mais profunda. Era um recado: vocês não são intocáveis. Quando o sol nasceu, tingindo o Rio Negro de um laranja doentio, João Almeida estava parado na sala de estar, observando o local vazio no aparador. Ele não gritava, não esbravejava. A fúria de João Almeida era uma coisa fria e contida, mais perigosa que o calor. Era a fúria do homem que entende que a falha em sua segurança não é apenas uma perda material, mas a erosão do seu capital político e social. Não é o rádio, Zeca, ele sussurrou para o filho, que tremia de humilhação.
É o princípio. Se o Zé Ninguém de Manaus souber que o Almeida pode ser roubado por um brinquedo de plástico, o que impede eles de roubarem a carga de látex amanhã? O que impede eles de roubarem a honra da sua irmã depois de amanhã? A lógica era impecável e brutal. Em um ecossistema de predadores como a Manaus de 1950, a fraqueza era uma doença contagiosa. O roubo do rádio era um teste. Se a resposta fosse fraca, ou se dependesse da polícia ineficaz, os Almeida estariam acabados. O medo, a moeda de troca mais valiosa do comércio fluvial, teria mudado de mãos. João Almeida convocou os outros filhos, Pedro, que imediatamente começou a calcular o prejuízo, não do rádio, mas da reputação. Os trigêmeos, silenciosos e fortes, já afiavam as facas de caça na cozinha. A decisão foi unânime e instantânea. A caçada seria imediata. Não era sobre recuperar o rádio, era sobre restaurar o terror. Era sobre garantir que, dali em diante, qualquer um que pensasse em tocar em algo que pertencia aos Almeida fosse imediatamente lembrado da punição que aguardava aqueles que desafiavam a ordem. "Nós vamos buscar o rádio", declarou João, a voz baixa, mas cortante como um facão. "Mas nós vamos trazer muito mais que um rádio de volta. Vamos trazer o silêncio." A primeira etapa da caçada não foi violenta, mas metódica. Pedro, utilizando sua rede de informantes, pequenos comerciantes e viciados em ópio que deviam favores ao clã, começou a tecer a rede. Naquele mundo aquático e interligado, não havia segredos que o dinheiro e a intimidação não pudessem revelar. Em menos de 4 horas, a informação começou a pingar como resina quente. Os ladrões eram um pequeno grupo de desajustados que operavam nas franjas do rio Solimões, liderados por um sujeito conhecido apenas como Cobra, e que tinham vendido o rádio para um receptador em uma área particularmente isolada de palafitas, um emaranhado de tábuas podres e pobreza que servia de abrigo para tudo o que Manaus preferia ignorar. O receptador era o ponto de ruptura. Um homem chamado Elias, que administrava um pequeno botequim ilegal e servia de fachada para a venda de mercadorias roubadas. Aquele rádio, Elias sabia, era um tesouro quente, mas ele não podia resistir à tentação de exibir o símbolo de status. À medida que a tarde avançava, o calor se tornava opressor. João Almeida e seus 5 filhos se reuniram na canoa de alumínio, uma embarcação robusta e rápida, feita para o serviço sujo. O arsenal era simples, mas eficaz. 2 revólveres .38 de cano longo e 4 espingardas de caça calibre 12, carregadas com chumbo grosso. Não havia necessidade de táticas sofisticadas. A missão era direta: demonstrar o poder de fogo e a ausência total de misericórdia. Eles iriam até Elias. E Elias, sob a pressão certa, entregaria todos os envolvidos. O destino era o igarapé do inferno. Um braço do rio conhecido por suas águas paradas e escuras, onde a luz do sol mal penetrava e a miséria era palpável. A atmosfera se adensava com a promessa de tragédia. A canoa deslizava sobre a superfície espelhada, e o único som era o motor de popa, um zumbido que, naquela hora e naquele local, soava como um prenúncio de morte. Enquanto se aproximavam do emaranhado de palafitas de Elias, João Almeida sentiu o peso da responsabilidade e da vingança. Ele não estava caçando apenas ladrões. Estava reafirmando sua identidade como o Senhor das Águas. A violência para o clã Almeida era apenas uma ferramenta de negócios, e a manutenção do medo era o maior investimento que eles podiam fazer. E o custo desse investimento, ele sabia, seria medido em vidas humanas. O botequim de Elias era uma estrutura decrépita, suspensa por pilares que afundavam na lama. Havia vozes e o som de risadas bêbadas vindo de dentro. Elias não estava sozinho. E o rádio Filco, o gatilho da chacina, estava tocando uma música animada, um samba que parecia obsceno no meio daquela desgraça iminente. O plano era simples e brutal. Os trigêmeos cercariam a palafita por trás, garantindo que ninguém escapasse pelas janelas ou pelo rio. João, Pedro e Zeca entrariam pela porta principal. A noite havia caído completamente e o igarapé do inferno estava engolido pela escuridão, exceto pela luz fraca e amarelada que vazava pelas frestas da palafita. João Almeida deu o sinal e o motor da canoa foi desligado. O silêncio voltou,
Mas agora era um silêncio carregado. O vácuo antes de um disparo. Vamos dar a eles a chance de entender quem somos, disse João, ajustando o chapéu na cabeça. Ele não precisava de alarde. Ele precisava de eficiência. E ele precisava do número de vítimas correto para que a lição fosse aprendida por toda Manaus. O roubo de um rádio de pilha exigia uma resposta que ressoasse por décadas. Eles se aproximaram da porta. O samba continuava, irônico e alegre. João Almeida não bateu. Ele chutou a porta com uma força seca, fazendo a madeira podre ceder com um estalo estrondoso. A escuridão do rio invadiu a luz fraca. O que se seguiu não foi uma negociação, nem um assalto. Foi um acerto de contas. Dentro do botequim, cerca de 10 ou 12 pessoas estavam reunidas. Elias, o receptador, e uma mistura de homens e mulheres que pareciam estar em um estado permanente de esquecimento alcoólico. E lá, em cima de um caixote de madeira, estava o Filco, emitindo sua melodia feliz. O samba parou abruptamente. Os olhos arregalados se fixaram nas figuras escuras na porta, nas espingardas de cano duplo e nos revólveres. O cheiro de cachaça e medo misturou-se no ar. João Almeida não procurou por Cobra nem pelos ladrões originais. Ele procurou por Elias. Onde está o rádio? A voz de João era baixa, mas preenchia o espaço como a fumaça de um tiro. Elias, pálido, apontou para o aparelho. Quem trouxe ele aqui? Elias tentou balbuciar, mas a espingarda de Pedro Almeida, fria e metálica, encostou em sua têmpora. Diga os nomes, diga o esconderijo, ou você e todos os seus amigos vão pagar pela música. Naquele momento, todos na sala entenderam que o destino não era mais negociável. Eles estavam presos na teia da fúria de um homem que havia decidido que 13 vidas valiam menos do que o respeito necessário para operar seu negócio na selva. A tragédia estava selada. Elias, tremendo, começou a listar nomes e locais, sem saber que estava apenas acelerando o inevitável. O rádio havia sido recuperado, mas a caçada humana estava apenas começando. A noite seria longa, e o igarapé do inferno logo faria jus ao seu nome. O sangue ainda não havia jorrado, mas a sentença de morte já pairava no ar úmido de Manaus. A palavra de Elias desceu com o peso de uma confissão e o fedor de uma traição irrevogável. Ele havia entregue o mapa da desgraça, mas a informação, para João Almeida, era apenas o prefácio de uma sentença. Quando o último nome, o de Cobra, o líder do bando, foi balbuciado, a utilidade de Elias se esgotou. Pedro Almeida não precisou de um comando. Ele afastou o cano da espingarda da têmpora suada de Elias, apenas o suficiente para que o estampido seco não fosse contido pela carne. O som, abafado e cavernoso na madeira úmida da palafita, foi o ponto de ruptura. Elias não gritou. Ele simplesmente se dobrou sobre a mesa, derrubando garrafas e pratos. O corpo inerte escorregou e caiu no chão podre, com um baque surdo. A palafita mergulhou no caos congelado. O Filco, alheio, continuava a emitir um ruído branco, como se a música tivesse sido arrancada de sua garganta. Entre os presentes, havia 4 homens que João identificou imediatamente como colaboradores habituais de Elias, braços curtos, receptores menores ou, simplesmente, testemunhas indesejadas. O pânico era uma névoa densa que subia do chão. Ninguém se move. A voz de Zeca Almeida era um rosnado grave. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um abate metódico. Os Almeidas não atiravam para ferir, eles atiravam para extinguir. O primeiro dos 4 homens tentou pular pela janela lateral. Foi uma reação instintiva e inútil. Um dos trigêmeos, Gilson, que estava posicionado do lado de fora na canoa de apoio, disparou sua P-38. O som ecoou sobre a água e o corpo do homem, antes mesmo de tocar o igarapé, já estava sem vida, caindo na lama escura sob a palafita. Dentro, Pedro e João lidaram com os restantes. Um deles implorou, as mãos estendidas em súplica desesperada. João, com uma frieza que gelaria o rio, apenas balançou a cabeça. O rádio custou caro demais, rapaz. E o silêncio de Manaus tem um preço ainda maior. A metáfora do medo foi traduzida em 3 disparos rápidos de revólver, precisos e sem desperdício de munição. Os corpos caíram, pesados e definitivos.
A palafita agora cheirava a pólvora, cachaça e o metal frio do sangue recém-derramado. As mulheres e os bêbados restantes, testemunhas aterrorizadas daquele acerto de contas brutal, foram amarrados e deixados sob a custódia silenciosa e armada de Zeca, enquanto os outros irmãos se preparavam para a próxima fase da caçada. 4 vidas haviam sido ceifadas no igarapé do inferno. A contagem havia começado. João Almeida pegou o rádio Philco do caixote, limpando a poeira da madeira. O objeto, agora recuperado, parecia irônico e pesado em suas mãos. Não era mais um bem. Era um monumento à sua decisão irrevogável. Onde Cobra está escondido especificamente? Perguntou João a um dos homens amarrados, um jovem que tremia tanto que seus dentes batiam. O jovem, vendo o destino de Elias e seus companheiros, não hesitou. Ele apontou para o norte, para um emaranhado de igarapés menores e mais traiçoeiros, conhecidos como o Beco do Arame, um labirinto de palafitas construídas por criminosos e fugitivos. Ele está com mais uns 3 ou 4, perto daquela velha serraria abandonada. A informação era suficiente. O igarapé do inferno havia cumprido sua função como ponto de partida. Agora, a vingança se moveria para a escuridão mais densa da selva urbana. Os Almeida deixaram Zeca supervisionando o botequim silenciado. João, Pedro e os trigêmeos, Gilson, Mário e Duda, embarcaram na canoa, o motor de popa sendo ligado com cuidado para manter o máximo de discrição. A noite de Manaus, sempre úmida e sufocante, parecia ter congelado o ar. A canoa deslizava, cortando a água escura, e a única luz era a fraca lanterna de querosene que João usava para guiar-se pelas referências visuais que o jovem amarrado havia fornecido. O Beco do Arame era a antítese do igarapé do inferno. Se o primeiro era um ponto de encontro, o segundo era um ninho de ratos. As palafitas eram ainda mais precárias, algumas parecendo desafiar as leis da física, sustentadas por pilares tortos e podres. O cheiro de esgoto e decomposição era avassalador. A caçada agora não era mais sobre interrogar, mas sobre localizar e eliminar. O objetivo era claro: desmantelar a rede de Cobra e garantir que o número de mortes fosse alto o suficiente para ser legendário. Eles encontraram o primeiro barraco que correspondia à descrição do jovem. Era uma estrutura isolada, perto de um amontoado de madeira velha que um dia fora a serraria. Não havia luz visível, mas havia silêncio demais. Um silêncio que, para caçadores experientes, significava que alguém estava acordado e escutando. João deu o sinal para que Mário e Duda circulassem pela retaguarda, prontos para interceptar qualquer fuga pelo rio. Ele e Pedro, acompanhados de Gilson, se aproximaram da porta da frente. Desta vez, não houve chute. João usou o cano de sua espingarda para bater levemente na madeira, 3 vezes. Nenhuma resposta. Ele bateu novamente, mais forte. "Quem é?" Uma voz rouca perguntou de dentro. "Entrega", disse João, usando a gíria que significava "o que é devido". Houve um silêncio tenso, seguido pelo som inconfundível do ferrolho de uma arma sendo acionado. A atmosfera explodiu. A violência, que no botequim de Elias fora uma execução sumária, aqui se transformou em um conflito rápido e desesperado. Um tiro rasgou a porta, passando raspando por João, que se jogou para o lado. Pedro respondeu imediatamente, disparando sua espingarda através da parede de tábuas finas. O som do chumbo grosso estraçalhando a madeira e o grito abafado de dor que se seguiu confirmaram o impacto. Gilson, com a agilidade de um predador, flanqueou a entrada e disparou o revólver 2 vezes no local onde a fumaça do primeiro tiro saía. Quando a porta finalmente foi forçada, o interior do barraco era uma visão de miséria e terror. 3 homens estavam ali. Um deles, atingido pelo chumbo de Pedro, jazia na lama interna, gemendo. Os outros 2 estavam desarmados, os olhos arregalados, percebendo que tinham acabado de desafiar o poder invisível que controlava as águas. Eles não eram Cobra, mas eram parte do bando. "Onde está Cobra?" A voz de João não tinha emoção. O homem ferido apenas gemia. O terceiro, um jovem magro com cicatrizes no rosto, tentou negociar.
Não temos nada a ver com o rádio, moço. Somos só olheiros. Só... João não permitiu que ele terminasse. Não havia espaço para distinções de culpa naquela noite. O roubo havia sido um ato coletivo contra a autoridade do clã Almeida, e a punição seria coletiva e total. Gilson se encarregou do homem ferido, utilizando um método rápido e silencioso para garantir que ele não gemia mais. Pedro e João lidaram com os outros dois. 7 vidas haviam sido sacrificadas para restaurar a honra de um rádio Philco. O beco do arame estava em silêncio novamente, exceto pelo gotejar lento da água sob a palafita. Os Almeida deixaram os corpos onde caíram, um aviso implícito para quem ousasse investigar. O jovem magro, antes de ser silenciado, havia dado a próxima localização de Cobra, uma ilha fluvial isolada, conhecida apenas como o Refúgio, onde ele e os últimos membros do bando esperavam a poeira baixar. O Refúgio, o último ato da tragédia, estava sendo preparado. João Almeida sentiu o peso da noite e a satisfação fria de um trabalho sendo executado com a precisão de um cirurgião. Ele estava a caminho de fechar a conta. E o número 13 estava cada vez mais próximo. A caçada continuava, determinada e implacável, sob a luz fantasmagórica da lua amazônica. A canoa dos Almeida cortou a escuridão do Rio Negro com a precisão de uma lâmina fria. Haviam deixado para trás o fedor e o lixo dos igarapés habitados, entrando agora em um trecho do rio onde a selva parecia reivindicar a noite com uma ferocidade silenciosa. A lua, agora alta, banhava a água em um prateado espectral, revelando apenas os contornos das árvores gigantescas que formavam muralhas impenetráveis. O silêncio era tão denso que a respiração de cada homem soava alta demais, um lembrete constante da distância que os separava da civilização e da lei. O refúgio não era um igarapé, mas uma ilha fluvial temporária, formada pelo acúmulo de sedimentos e madeira. Era o tipo de lugar que só existia nos mapas mentais de quem vivia à margem. Um esconderijo perfeito para quem esperava que a fúria dos Almeida se dissipasse com a luz do dia. Mas João Almeida não era um furacão. Ele era a maré, implacável e sempre retornando. O grupo estava mais coeso e taciturno do que nunca. 7 haviam caído. O peso daquele número não era moral, mas estratégico. 7 mortes eram suficientes para causar pânico, mas 13 seriam lendárias, cravando o nome Almeida no folclore do medo. Mário e Duda, que haviam ficado na retaguarda durante o último acerto de contas, sentiam a proximidade do clímax. Pedro e Gilson, os executores mais diretos, moviam-se com uma eficiência quase mecânica, suas armas parecendo extensões naturais de seus braços. João, na proa, estudava a silhueta que surgia na névoa baixa. Uma única palafita maior, mais sólida que as anteriores, erguida sobre pilares robustos. Havia uma fumaça fina subindo de um canto. Um fogo lento, talvez para afastar mosquitos ou para cozinhar. Um erro fatal de quem se achava seguro. Aqui, sussurrou João, a voz tão baixa que mal quebrou o silêncio. O refúgio virou a tumba deles. A canoa foi atracada em um pequeno banco de areia lamacenta, os movimentos dos homens sincronizados e sem pressa. Eles se separaram imediatamente, cada um assumindo seu papel no cerco. Não haveria negociação. Não haveria chance de rendição. A única conversa seria o som do chumbo. Mário e Duda contornaram a ilha pelo lado do rio, garantindo que qualquer tentativa de fuga pela água fosse interceptada. Gilson, perito em movimentação na mata fechada, assumiu a cobertura da retaguarda, movendo-se entre o emaranhado de raízes e cipós com a destreza de uma onça. João e Pedro se aproximaram da frente, subindo a rampa precária que levava à porta. A atmosfera do refúgio era opressiva. Não havia o barulho da cidade ou o chiado distante dos motores de barco. Apenas o murmúrio da selva e a pulsação acelerada do medo. João parou na base da rampa. Ele podia ouvir vozes abafadas vindo de dentro, risadas nervosas, talvez jogando cartas ou bebendo cachaça, tentando desesperadamente ignorar o que acontecera na cidade. Eles estavam relaxados. Essa era a arrogância que os Almeida precisavam explorar. A sensação de invulnerabilidade do criminoso que acredita ter escapado do destino.
Ele subiu os degraus de madeira podre, cada passo fazendo um rangido alto que, em qualquer outra circunstância, seria um erro. Mas João queria que eles soubessem que ele estava chegando. O aviso não era para que fugissem, mas para que experimentassem o terror da inevitabilidade. Cobra. A voz de João era grave, projetada para cortar a névoa e o medo. Não era um grito, mas uma declaração de posse. A entrega chegou e a conta está aberta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As risadas cessaram, o som do baralho caindo no chão. O coração da palafita parecia parar. João esperou. Ele não precisava de pressa. O medo estava trabalhando por ele. Quem é? A voz de Cobra era diferente do que João esperava. Não era ameaçadora, mas quebradiça, juvenil. O líder do bando era apenas mais um garoto que se atreveu a tocar no que não era seu. Sou o homem que perdeu um rádio de pilha, respondeu João. E estou cobrando a taxa de reposição. Abra a porta e talvez eu seja rápido. Houve um movimento frenético lá dentro. O som de móveis sendo arrastados, de armas sendo carregadas. 6 homens estavam ali. 6. O número exato que faltava para fechar a profecia de sangue. Pedro posicionou sua espingarda, mirando na junção da porta. Gilson, invisível na mata, tinha o perímetro coberto. Não vamos sair daqui! Gritou Cobra, tentando injetar bravata em sua voz. Estamos armados, Almeida. Não vamos morrer como ratos. Vocês já morreram como ratos no momento em que tocaram no que era meu. Rebateu João, sua calma um insulto à histeria deles. A diferença é que agora eu sou o destino, e ele não aceita desculpas. Um tiro veio de dentro, atravessando a porta e se perdendo na escuridão. Um ato de desespero inútil. João e Pedro responderam com uma saraivada coordenada. O chumbo grosso rasgou a madeira fina como papel, e os gritos agudos de surpresa e agonia se misturaram ao cheiro acre da pólvora. O conflito não durou mais que 30 segundos. A palafita não era uma fortaleza, mas uma caixa de ressonância para o pavor. Os homens lá dentro estavam confusos, desorganizados, atacados por todos os lados. Mário e Duda, posicionados no rio, dispararam suas .38 contra as janelas laterais, não para matar, mas para criar um inferno de estilhaços e som. Quando João forçou a porta, a cena era um retrato da desintegração. 4 homens jaziam no chão, feridos ou já silenciados. Cobra estava encolhido atrás de uma mesa, com um revólver tremendo nas mãos. Ao seu lado, outro bandido tentava recarregar a espingarda com dedos trêmulos. O ar estava denso com poeira, fumaça e o cheiro metálico que não precisava ser nomeado. Cobra levantou a arma, mas sua determinação havia se esvaído. Ele não estava lutando contra homens. Estava lutando contra o clã, contra o poder que controlava a economia da selva. O rádio. Onde está o rádio? A pergunta de João era a única coisa que importava agora. Cobra apontou para um canto da palafita, onde sobre um caixote de madeira repousava o objeto de toda aquela tragédia. O rádio de pilha, um filco preto e pesado, símbolo da modernidade e do status, parecia ironicamente intacto, indiferente ao caos que havia gerado. João olhou para o rádio, depois para a Cobra. Ele não sentia raiva, apenas uma profunda e fria necessidade de restaurar a ordem. O roubo não era sobre o objeto, mas sobre a quebra do pacto não escrito que governava Manaus. O poder era dos Almeida, e desafiá-lo significava a morte. Vocês roubaram o respeito, disse João, a frase final antes do silêncio. E o preço é alto. O acerto de contas final foi rápido e eficiente. Gilson entrou pela porta, garantindo que os que ainda respiravam fossem silenciados. Cobra, que tentou uma última e patética tentativa de fuga pela janela, foi interceptado por Pedro. 13. O número estava completo. O silêncio retornou ao refúgio, mais pesado e absoluto do que antes. A fumaça do combate subia lentamente para encontrar a névoa do rio. Os Almeida se moveram pela palafita, inspecionando o resultado daquela noite silenciosa. Não havia prazer naquilo. Apenas o alívio frio do dever cumprido. João pegou o rádio de pilha. O peso do aparelho em suas mãos era insignificante, comparado ao peso das 13 vidas que foram trocadas por ele. Ele o segurou por um momento.
observando a luz da lua refletir no plástico preto. Mário e Duda vieram da canoa, seus rostos pálidos, mas firmes. Eles olharam para o interior da palafita, para o vazio que havia ficado. "E agora, João?" perguntou Pedro. "Agora", disse João, guardando o rádio sob o braço, "nós voltamos para Manaus e deixamos o rio contar a história. Eles não moveram os corpos, eles não limparam o local. O refúgio seria o monumento à sua vingança, um aviso indelével que a enchente e a selva devorariam lentamente, mas que o medo espalharia em um instante. A caçada havia terminado. O clã Almeida havia reestabelecido a ordem através do terror. A lenda de 13 homens por um rádio de pilha estava prestes a nascer, e João sabia que, ao amanhecer, o comércio da borracha fluiria novamente, regido não pela lei, mas pelo pavor do nome Almeida. Eles desceram a rampa. A canoa deslizou de volta para o Rio Negro, deixando para trás a ilha isolada. Agora um mausoléu sob a sombra da noite amazônica. A viagem de volta seria longa, mas o silêncio deles era a prova de que a missão estava completa. A única coisa que se ouvia era o motor lento da embarcação, carregando consigo o incidente, o destino, e a certeza de que alguns objetos valem mais do que a vida humana, quando o que está em jogo é o poder. A viagem de volta era um batismo silencioso, mais profundo e frio do que as águas do Rio Negro. O motor da canoa, que antes parecia um rugido de caça, agora era apenas um zumbido monóxico que lutava para perfurar a imensidão da noite amazônica. Os 5 irmãos Almeida estavam enfileirados, estáticos, cada um encarando seu próprio reflexo distorcido na superfície escura do rio. A umidade da madrugada penetrava os ossos, mas o frio que sentiam não vinha do clima, vinha da conclusão, do vácuo deixado por 13 vidas extintas e pela frieza cirúrgica com que haviam cumprido o seu desígnio. João, na proa, segurava o rádio de pilha sob o braço, embrulhado em um pano grosso para protegê-lo da maresia. O objeto, um catalisador de todo aquele incidente, parecia pulsar com uma energia macabra. Ele não o olhava como um bem material recuperado, mas como uma balança de peso. De um lado, o aparelho. Do outro, a manutenção de um império. O silêncio entre eles não era de remorso, mas de uma exaustão moral que vinha da compreensão do que haviam se tornado. Eles eram os guardiões de uma ordem brutal, a lei não escrita da selva onde a única moeda de troca para a segurança era o terror. Mário e Duda, mais jovens, pareciam os mais afetados, seus rostos cinzentos, sob a luz fraca da lua que ocasionalmente espreitava entre as nuvens baixas. Eles haviam participado do acerto de contas, mas a sombra da tragédia pairava sobre eles como uma névoa permanente. Quando as primeiras luzes tímidas do amanhecer começaram a desfazer o manto negro da noite, Manaus surgiu no horizonte, uma silhueta de telhados e igrejas que prometia a civilidade que o rio, na verdade, desmentia. A cidade, dormindo em sua fragilidade tropical, era um contraste gritante com a brutalidade que haviam deixado para trás. Eles atracaram no porto flutuante dos Almeida, um labirinto de madeira e borracha que era o coração pulsante de seu poder. Os poucos estivadores de plantão na madrugada, homens de confiança que já haviam visto o suficiente para não fazer perguntas, apenas acenaram com a cabeça. As armas, as espingardas de caça e os revólveres, 38, foram imediatamente desmontadas, limpas e guardadas em caixas de chumbo, enterradas sob pilhas de látex cru nos depósitos mais profundos. A pólvora e o cheiro metálico deveriam ser varridos não apenas dos seus pertences, mas da própria memória. Seu Almeida, o patriarca, esperava na sala principal da Casa Grande, uma estrutura de 2 andares erguida sobre estacas robustas, que observava o movimento do porto. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, a penumbra da sala apenas quebrando a escuridão, iluminada por um lampião a querosene. Ele era um homem de poucas palavras, e naquela manhã ele não disse nenhuma. Seus olhos, velhos e profundos como o próprio rio Solimões, percorreram os rostos dos seus filhos. Ele não buscou detalhes sobre o incidente. Ele buscava a confirmação do sucesso. João colocou o rádio Filco sobre a mesa de jacarandá.
o objeto de plástico preto parecendo deslocado em meio à mobília pesada e colonial. O patriarca apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Aquele assentimento valia mais do que qualquer sermão. Significava: o preço era justo, a ordem está restaurada. Ele sabia que, para manter o império na selva, a crueldade não era uma escolha, mas uma necessidade administrativa. O resto da manhã foi dedicado à rotina, um esforço consciente para reatar os laços com a normalidade. O sol subiu, implacável e equatorial, e Manaus despertou. Os Almeida se misturaram aos negócios, inspecionando o carregamento de borracha, negociando preços. Mas sob a superfície da atividade comercial, uma corrente invisível e gelada começou a circular. O medo não viajava de canoa, mas de boca em boca, um sussurro febril que se espalhava pelos trapiches e mercados. O refúgio, a palafita isolada, não permaneceria um segredo por muito tempo. O primeiro canoeiro que se aventurou pela área, um pescador que buscava camarões, encontrou o silêncio atroz. Ele não precisou entrar para entender a dimensão da tragédia. A madeira rasgada, as manchas escuras que escorriam para o rio e o cheiro insuportável de pólvora e ferro velho que a água não conseguia levar eram sinais eloquentes. O pescador não viu os 13 corpos, mas o que ele imaginou era muito pior. Ele voltou a Manaus remando como um fantasma, e sua palidez era o primeiro vetor da lenda. A notícia não foi dada. Ela foi sentida. Nos armazéns, os regatões, os comerciantes fluviais, que chegavam para buscar suprimentos e transportar látex para as capitais, notaram a mudança instantânea na atmosfera. O porto dos Almeida, que era geralmente um lugar de gritaria, barganha agressiva e pequenos furtos, estava agora estranhamente calmo. Os olhares se esquivavam. As vozes eram baixas, quase reverentes. Ninguém ousava encostar nos fardos de borracha sem permissão explícita. O medo era um manto que envolvia o cais, um arrepio que descia a espinha, mesmo sob o calor opressor do meio-dia. A história dos 13 homens começou a ser tecida. Ela se transformou, se exagerou, mas o núcleo permaneceu o mesmo. O clã Almeida havia cobrado 13 vidas por um rádio de pilha, por um símbolo de sua soberania. A desproporção do castigo era a sua força. O incidente não era sobre o roubo, era sobre a humilhação do clã. E a resposta havia sido um ato de terrorismo econômico e social, um aviso gravado a fogo nas águas escuras do Rio Negro. João observava tudo de longe, de seu escritório no 2º andar, com vista privilegiada para o porto. Ele não precisava falar. O trabalho de restauração do respeito estava sendo feito pelo silêncio dos outros. Aquele silêncio era o som mais alto que Manaus poderia produzir. Ele pegou o rádio Philco, agora limpo e polido, e o ligou. A voz do locutor, vinda de algum lugar distante, preencheu a sala. Música de dança, alegre e incongruente. O som era a prova de que o poder havia sido restaurado. O rádio não era mais um objeto, mas um talismã, um lembrete constante de que na selva de concreto e água, o destino era negociado com sangue, e o clã Almeida controlava o preço. Naquela tarde, o fluxo do comércio de borracha, que havia estagnado por um dia de medo e incerteza, recomeçou com uma eficiência assustadora. Os estivadores trabalhavam mais rápido. Os barqueiros carregavam o látex com um cuidado quase religioso. Eles sabiam que, a partir de agora, qualquer deslize, qualquer insubordinação, seria interpretada como um desafio direto ao poder que havia se provado capaz de executar uma noite silenciosa e fatal. A lenda havia se enraizado, e o nome Almeida, antes sinônimo de riqueza e influência, agora carregava o peso gélido da morte. O poder não estava na borracha, mas na capacidade de gerar o pavor absoluto. E esse pavor era a nova garantia de segurança do império. O clã havia vencido, mas a vitória tinha o gosto metálico da pólvora e o peso de 13 almas que agora pertenciam ao rio. A investigação policial, se é que se poderia chamar assim, seria uma farsa conveniente. Os policiais da época, muitos deles subornados ou simplesmente aterrorizados pelo poder dos Almeida, fariam a viagem ao refúgio, veriam a extensão do massacre e voltariam com um relatório lacônico. Acerto de contas entre bandidos, nenhuma pista.
A verdade era muito mais complexa e perigosa para ser escrita em papel. A verdade era que a lei havia sido suspensa e a justiça havia sido entregue aos que tinham a força e a determinação para executá-la. A palafita abandonada seria engolida pela enchente, e os corpos, devorados pela natureza. O único vestígio duradouro seria a sombra do medo que agora pairava sobre Manaus. João olhou para o rádio novamente. Ele podia ouvir a música, mas em sua mente, o que ecoava era o som seco do tiro final de Gilson. Ele sabia que o preço de um império nunca é pago de uma vez, mas cobrado em parcelas de terror e insônia. A partir daquele dia, eles não seriam apenas negociantes, seriam juízes e carrascos, e o fardo dessa identidade era a nova carga que o clã Almeida deveria carregar. A noite havia terminado, mas a escuridão que carregavam dentro de si apenas começava. O delegado Moreira, um homem que parecia feito de papel molhado e fumaça de tabaco barato, chegou ao refúgio 3 dias depois. A viagem foi lenta, a canoa motorizada cortando a água escura com relutância, como se a própria natureza estivesse avisando sobre a profanação do lugar. Moreira não era um homem de coragem, mas de conveniência. Ele havia recebido um envelope gordo, um adiantamento dos Almeida e o entendimento não escrito de que Manaus precisava de ordem, mesmo que essa ordem fosse banhada em violência não oficial. A cena que ele encontrou na palafita era exatamente como descrita, silenciosa e devastada, mas limpa. A água alta já havia começado seu trabalho de purificação, lambendo os assoalhos e levando para o fundo do igarapé os restos mais evidentes. Não havia corpos, apenas indícios. O cheiro de pólvora velha que a umidade não conseguia dissipar, marcas escuras na madeira e o vazio ensurdecedor. Os homens dos Almeida haviam sido eficientes. Eles não deixaram testemunhas, nem evidências que pudessem sustentar uma acusação, apenas o fantasma de uma carnificina. Moreira e seus 2 cabos, pálidos e silenciosos, passaram menos de 1 hora no local. Eles recolheram uma única cápsula deflagrada de .38, mais por formalidade do que por necessidade. O delegado rabiscou em seu bloco: local isolado, acerto de contas entre membros de facções rivais, 13 indivíduos não identificados. Caso encerrado por falta de provas e ameaça à segurança da equipe. A mentira era formalizada, e com ela, a lei oficial entregava Manaus aos seus verdadeiros senhores. O relatório foi arquivado sob Tragédia do Igarapé e nunca mais foi revisto. Mas o papel não podia conter a verdade que flutuava no ar. O medo, antes um sussurro, agora era a voz dominante na cidade. Os regatões que navegavam pelos afluentes e que dependiam do porto dos Almeida para escoar sua produção começaram a relatar a lenda dos 13. A história era contada em voz baixa nos bares mal iluminados, nas redes de pesca e nas cozinhas a lenha. O rádio, o objeto fútil que havia desencadeado o horror, tornou-se um símbolo quase religioso, um totem de poder inquestionável. Ninguém mais ousava sequer olhar para as mercadorias do clã Almeida de maneira errada. A segurança do Império não era mais garantida por seguranças armados, mas pela memória do que acontecera na noite silenciosa. Para João, a vitória tinha um sabor amargo e persistente. Ele se sentava em seu escritório, o rádio Filco sobre a mesa, tocando música de orquestra que parecia zombar da gravidade da situação. O som alegre não conseguia penetrar o silêncio que havia se instalado dentro dele e de seus irmãos. Eles haviam restaurado a ordem, mas tinham perdido a paz. Gilson, o mais jovem, o executor do tiro final, foi o que mais sofreu. Ele tentava afogar a memória em cachaça, mas o álcool apenas aguçava a imagem da palafita, daquele último instante de vida escorrendo para a água escura. Ele começou a ter pesadelos, acordando suado, ouvindo o que ele chamava de o som da água engolindo o erro. Ele não conseguia mais olhar para o Rio Negro sem ver 13 rostos pálidos. Ele havia se tornado o braço forte do clã, mas o preço havia sido a sua alma. Os 5 irmãos, unidos pelo sangue e agora pelo crime, estavam irrevogavelmente ligados. O silêncio que pairava sobre a mesa de jantar na grande casa dos Almeida não era de harmonia, mas de cumplicidade. Eles se comunicavam por olhares pesados, sabendo que cada um era o guardião do segredo mortal dos outros.
Eles haviam cruzado um rubicão de violência que não permitia volta. Eles podiam controlar o mercado de borracha, mas não podiam controlar o parasita da culpa que agora vivia em suas mentes. O patriarca, o velho coronel Almeida, que havia instigado a caçada, observava seus filhos com uma satisfação fria, misturada a uma ponta de melancolia. Ele havia garantido o futuro da família por mais uma geração, mas sabia que havia transformado seus meninos em algo duro e irreparável. Eles eram agora máquinas de poder, desprovidas da leveza que a inocência proporciona. O medo é o melhor segurança, João. O velho disse uma noite enquanto observavam o porto iluminado apenas pelas lâmpadas a óleo. Mas o medo também devora quem o cria. João apenas assentiu, olhando para o reflexo opaco da lua no rio. Ele sabia que o império estava seguro, mas a família estava condenada. Eles haviam feito o que era necessário na selva de Manaus, onde a lei era uma sugestão e a força, a única verdade. Mas a força exigia um sacrifício perpétuo. O rádio continuou a tocar por anos a fio, um fluxo constante de música e notícias que tentavam abafar a história não contada. O clã Almeida prosperou, expandiu seus negócios para além da borracha, tornando-se uma dinastia. Mas o nome, Almeida, nunca mais foi apenas um sobrenome. Era uma advertência. Eles se tornaram figuras lendárias, temidas e respeitadas, a personificação da justiça implacável da selva. E sempre que um novo comerciante chegava a Manaus e perguntava sobre a origem daquela aura de respeito gélido, um local mais velho, com os olhos fixos na água escura, contava a história do incidente. A história de como 13 homens desapareceram por causa de um rádio de pilha. A verdade final era que, naquela noite silenciosa, o clã Almeida não havia apenas executado bandidos. Eles haviam executado a própria possibilidade de uma vida sem o peso do sangue. Eles tinham se tornado a lei, mas também se tornaram a sua própria prisão. O rádio, aquele objeto de luxo e desejo, era o seu troféu e a sua sentença. Ele tocava a música do sucesso, mas para os Almeida, o que sempre ecoaria por baixo da melodia era o som seco e final do revólver, Tom 38, o preço eterno que Manaus exigia pela segurança e pelo poder. O rio, indiferente e eterno, continuou a fluir, lavando as margens da cidade, carregando consigo os segredos e as almas daqueles que haviam caído sob a sombra gélida do clã Almeida. E assim, o medo se tornou a moeda mais forte do comércio de borracha, e o legado da família se cimentou na água escura e impiedosa do Rio Negro.